Tem uma sensação quando você vai chegando no espaço e chegam os teus objetos, você abre esses objetos que pertenciam a um outro lugar, de um estranhamento, uma sensação de essa é a minha casa ou a minha casa ficou lá, da onde são essas coisas, tem como um não se encaixar ainda, né? Parece que o espaço e os objetos que vêm de uma outra vida ainda não pertencem a essa. E eu acho que tem esse momento de chegar e viver o espaço novo que é muito estranho, tem uma alegria. Tem coisas que você gosta e tem outras que eu falo, não sei se eu gosto. Acho que é normal. Não sei. Estamos em um momento que está acontecendo tudo. Hoje é 7 de outubro. Terça. Terça e quarta chegaram caixas da mudança. Quinta e sexta desembalamos. Aí foram colocadas essas caixas nos seus respectivos lugares, mais ou menos. E a quantidade de coisa que tinha para a cozinha era assustador. Assim, eu tive uma hora que eu tive muito medo de que não ia ter onde pôr, mas teve onde pôr. Incrivelmente, coube quase tudo. Depois eu vou mostrar porque a gente fez aqui atrás um depósito, que obviamente aqui não cabe tudo que estava na outra casa, né? Que era muito maior o espaço. E ainda a gente tinha, lembra, Bárbara, a gente tinha embaixo da minha cozinha, tínhamos um depósito enorme, que era onde tinha um monte de forma, de bolo, travessas, objetos grandes. Então agora aqui atrás tem um depósito que depois vocês vão ver que ficou um chuchu arrumado. Sábado e domingo eu vim aqui, fiquei sozinha e fui tentando encontrar as coisas dentro das gavetas. A gente com a Lé planejou cada gaveta para uma coisa. Eu acho que a maioria ficou do jeito que a gente tinha planejado. Outras eu tô vendo se vai ficar assim ou não, mas quase tudo coube. Depois vamos fazer um tour pelas gavetas. Conseguimos criar as divisórias dentro da gaveta para aquilo que eu preciso, né? Então estamos medindo. Isso vai ficar para pedras, chairas e facas pequenas que eu não uso tanto. E aí a gente vai fazendo isso com essas divisórias em outras gavetas. Lógica de organização. Colocar as caixas que vieram do depósito nos seus respectivos cômodos. Abrir as caixas. Eu, que sou uma pessoa muito organizada, muito organizada, eu já montei as caixas organizadas quando saí da casa antiga. Então, o que estava nas caixas, anota isso aí, pega a dica, já estava em caixas que cabiam nos armários, nas medidas dos armários existentes. Então, por exemplo, documentos Paola saíram do escritório e entraram aqui. Eu posso mostrar depois, para quem gosta de organização, é uma alegria, porque que uma das minhas maiores alegrias hoje em dia, só para vocês verem como eu estou carente de alegrias, que uma das minhas maiores alegrias é quando uma caixa cabe dentro de um armário. Quando não sobra nem falta espaço, eu sou uma pessoa feliz. Estou precisando de algumas outras alegrias, né? Bom, ai, que alegria! Aí as coisas chegaram aqui e eu já tinha embalado, sabendo como ia ser o espaço onde eu estava chegando, para precisamente deixar um pouco menos caótico o caos. Mas assim, uma mudança é caótica, então é muito importante manter a calma, porque ela é caótica mesmo e é para ser. E aí, depois as coisas vão se ajeitando, que nem a vida. É uma analogia ótima, uma mudança, eu tenho aprendido muito. Né? Você chega primeiro, os primeiros dias eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo aqui. E aos poucos você vai trazendo as suas coisas e ocupando espaço e você vai se apropriando, né? Uma coisa que não era tua uma coisa que era um caos deixa de ser. Sim. Então é essa coisa que muda, que é muito legal. Agora que chegaram as plantas, eu estou bem mais feliz, porque planta é vida, né?
tissue? Tipo, usar aquele dourado. Aqui no banheiro, sim, desistimos. Eu comprei um, chega hoje. Ah, então tá bom. São! Isso aqui é a maçaneta da porta do banheiro. Vamos ver. Tararam. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Ai, é meio estranho. Ai, é muito bom! Ai, é muito maravilhoso. R$90. É muito bom. Então tá aqui comigo o protótipo que foi aprovado antes da gente executar a versão final da pia. E ele é uma peça legal que dá para entender melhor esse encontro de meia esquadria que a gente estava falando, que é o mesmo recurso que a gente usou na Ilha da Cozinha, só que no caso da Ilha da Cozinha era o encontro de pedra com pedra, as duas cortadas nessa diagonal de 45 graus, porque quando você vê o resultado final, você não vê o topo de nenhuma das faces. Então tem um encontro externo com uma linha só, de encontro de materialidades. No caso da pia do lavabo, a gente teve essa complexidade maior, que foi fazer esse detalhe com duas materialidades diferentes, que é a pedra, como a gente falou, essa pedra verde, esse mármore verde, com esse ladrilho mais artesanal, mais delicado, que é uma peça difícil de cortar nessa diagonal de 45 graus. Então, por essa questão da materialidade mais delicada, a gente precisou fazer 3 versões de protótipo até chegar nesse resultado final, que é o que está aqui na bancada do lavabo. Eu preciso checar a mesa. Roda ela 180 graus. Eu vou ficar aqui pra checar se a mesa tá reta. Beleza? Bate com o ponto da ferragem. Puxa só você. Tem uma coisa que eu reparei esses dias que eu muito provavelmente vou querer mudar, que é essa prateleira aqui. Ela é bonita e tudo, mas eu acho que ela pesa muito. E se essa prateleira fosse de pedra, igual que a pedra que temos a pedra na bancada, sobe na parede, se virasse e fosse prateleira, seria muito mais leve. E eu acho que eu vou querer fazer essa mudança. Temos o negócio da aprumada, que é uma treta gigantesca, porque ela não pode ser desviada mesmo, a gente tem que conviver com ela ali, não temos como desviar. Para desviar, a gente precisava mexer o vizinho do andar de cima, que não quis e cantou o seu direito. E também os canos que vêm do andar de cima ainda são antigos de ferro. Então tinha chance dos canos se desmancharem, era muito complicado, então vamos ter que viver com ela. E neste momento elas estão embrulhadas em um cano de PVC, elas estão tortas porque o cano desce torto. Para diminuir o torto a gente precisaria ampliar o envelopado, né? Deixar maior, o que cada vez vai deixar esse volume maior. Isso não vai ficar pronto, eu vou mudar amanhã, mas isso vai ficar assim, porque ainda não decidimos o que fazer e tem algumas possibilidades. Bom, nós vamos falar agora então do dilema, da polêmica que está rolando aí em relação às prumadas que ficaram tortas na bancada, que atravessa a bancada aqui. Então a gente trabalhou com nível a laser para ver como é que está o desnível e tudo mais. A gente chegou na primeira solução, a primeira ideia seria trabalhar com um tubo maior, colocando em volta desses daqui, para a gente poder nivelar e ter espaço para trabalhar. Só que os dois estão fora de prumo e fica bem difícil a gente conseguir fazer com que isso ficasse bom sem ter 2 volumes muito grandes. Então a gente chegou à conclusão de que talvez o melhor fosse fazer um único volume. Aí para isso a gente também vai trabalhar com a bancada perpendicular, uma prumada perpendicular à bancada, assim, nesse sentido. E nós vamos fazer uma solução única que cubra os 2 dutos, dessa forma. E
E aí a segunda discussão que a gente teve aqui, por isso está com esse plástico, que é uma simulação de como o branco dessa tubulação ou o preto some mais em relação ao armário que está atrás. Então a nossa última, que a gente estava debatendo, por isso está com esse plástico preto, é um saco de lixo. A gente estava pensando qual cor vai sumir mais perto do armário. Então a gente simulou isso daqui em relação a esse tom mais escuro para ver como ia ficar. E a gente está achando que realmente transitar para uma cor mais escura, um tom de marrom ou preto vai ser mais legal. Então, algumas coisas ainda não deram certo, vão dar, tem muito ajuste de marcenaria para fazer, né, Rafa? Sim, ele falou que sim, que é normal. Uma coisa que eu amei de paixão muito é esse objeto aqui, que é esse braço de luz que se mexe. Eu adoro luz pontual para cozinhar, né? Então, esse é um braço que eu consigo trazê-lo mais para o fogão, se eu quero, consigo trazê-lo mais para cá. Consigo levá-lo para lá se eu estou cozinhando aqui. Consigo também deixar uma luz sutil iluminar o teto. Se eu estou fazendo um jantar, eu quero só fazer uma coisa assim. Eu achei isso incrível. Uma das dúvidas que apareceu nos comentários foi sobre o dentinho que a gente falou sobre a pedra, sob a bancada, no encontro com o piso. E a gente usou desse artifício porque como o piso é irregular, se a pedra chega até o piso e a pedra é cortada sempre muito reta, ela ia evidenciar caso em algum ponto não encontrasse com o piso. Quando a gente usa desse dente, mesmo que ela não encontre o piso, você esconde essa imperfeição. Então o que a gente vê quando está tudo com esse, a gente chama de bunha, né? Que é esse recuo que você pode escolher a medida. No nosso caso ela tem 5 mm por 5 mm, onde você vê mais uma sombra no chão e isso dá uma uniformidade nesse encontro, do que se chegasse até o piso a gente visse por algum motivo esse dentinho que teria que ser preenchido com alguma massa ou alguma coisa assim. E agora temos uma situação que é a mesa de jantar, né, que está aqui. Tem todos os livros que saíram das caixas e tem essa grande prateleira, que é a prateleira do Cantu Móveis, 1950, que eu comprei no leilão. Essa prateleira ela é muito importante porque além de ser a alma da cozinha, eu acho, ela também nos deu um sinal do tom da madeira que a gente ia usar para o resto da casa, que ela chegou nessa madeira escura anos 50, modernista brasileira. Quando fui tirando as coisas das caixas, eu coloquei aleatoriamente objetos ali, mas agora eu vou tirar tudo de novo, pretendo fazer isso hoje. E reinstalar nessa prateleira livros, os livros mais preciosos que eu tenho de cozinha, outros vão ficar guardados, dos que eu uso menos. Mas os mais preciosos vão ficar ali. E eu vou fazer uma mistura de livros, objetos e plantas. Temos. E agora eu vou encher ela dos meus livros e objetos que eu fui juntando ao longo de muitos anos, né? Mais ou menos 30 anos. E aí eu coloquei todos os livros na mesa, os objetos estão espalhados. E os livros, talvez eles vão estar agrupados por conceitos, tipo um pouco de cozinha italiana, cozinha de outros países, cozinha americana ou chefes, e também por tamanho. E vamos ver como fica. Fica bom? Livro de um lado, livro do outro e uma planta? Gostamos ou não? Sim, tem que ter. Vai ter planta. Ah, vai ter no mesmo andar, não pode. É que nem sudoku esse jogo, sabe? Que você tem.
Eu acho que não. Eu acho que não, mas vamos ver. Ficou bom. Essas coisas meio que não são nada, talvez colocaria isso ali, nessa ponta. Sabe? E deixaria coisas mais, tipo um livro ali, mais acessível. E talvez pegaria esses três e iria lá nesse canto, né? No meio da bagunça da mudança, uma coisa me traz alívio: não precisar mais trocar de óculos o tempo todo. Ver o celular, revisar o projeto, checar o acabamento, tudo com mais praticidade. Esse projeto da Casa Nova é sobre simplificar a vida, e a minha visão já entrou nesse clima faz tempo. Eu uso as lentes Varilux XR, da marca número 1 em multifocais, e a diferença foi real. Achei que seria difícil me adaptar, mas foi o contrário. E eu vi que muitos de vocês comentaram a mesma coisa, que realmente a gente se adapta rápido. Eu sempre usei óculos, e os multifocais entraram na minha vida há alguns anos, com a famosa vista cansada ou a presbiopia. E não adianta, ela chega para todo mundo com o tempo. O olho vai perdendo o foco de perto, geralmente lá depois dos 40. Mas é isso, o corpo muda, mas a gente se adapta. A visão muda, mas o foco continua. Converse com seu oftalmologista sobre as lentes Varilux XR. A adaptação é fácil e pode te dar essa leveza que eu senti também. Na vida só acabam quando terminam, ou quando acaba o dinheiro, ou quando acaba o tempo, ou quando acaba a paciência. E ainda não acabou nem o tempo, nem a paciência. O dinheiro a gente vê depois. Esse aqui não vai ser o último episódio da reforma da nossa nova cozinha, porque eu quero melhorar a superfície de trabalho. Porque, como todo mundo já reparou e comentou milhares de vezes, a prumadita Qual é a história dessa prumada? Quando eu comprei esse apartamento, ela estava dentro de um armário e eu não sabia que ela existia, a bonita. Eu não sabia que ela existia. E tudo bem, ela estava dentro desse armário, porque era assim. E quando comecei a mexer, a gente descobriu que tinha essa prumada. Na planta, e isso aqui é um parênteses importante, porque eu pedi para os arquitetos um projeto de um jeito muito esquisito, que era meio que fazer a obra enquanto eles iam fazendo o projeto. Então não é responsabilidade deles. Beleza? Na planta, quando a gente calculou as medidas, a gente viu que sobrava mais ou menos 90 centímetros entre a prumada e o fogão. Bonita minha cozinha. Isso na planta. Na realidade, ficou menos, porque tem a manta acústica e porque ainda vai ter o envelopamento com o material escolhido, que ninguém sabe qual é ainda. E aí o espaço que ficou não foi de 90, foi de mais ou menos 63 centímetros. E para mim tá pequeno. E aí eu vi que aqui, ó. Desculpem, tá? Esse jeito de filmar é porque eu tô sem a minha equipe e eu tô sozinha agora em casa. Mas aqui tem esse espaço entre o final da ilha e o começo do balcão lateral. E eu conversei com o Alê e eu pedi para ele fazer uma extensão da pedra,
Porque então, desse jeito, a minha cozinha vai mudar um pouco a planta. No lugar de ser uma ilha, vai ser o que chama cozinha península. Isso é interessante para você ver. Aliás, eu vou fazer um vídeo curto no Instagram com as plantas tradicionais, os formatos tradicionais de fazer cozinha e como todos funcionam. Eu vou grudar essa pedra do balcão com a pedra lateral da bancada lateral. Vai ficar uma cozinha península, não uma cozinha ilha. E eu vou ganhar um balcão do lado do fogão de mais ou menos 1,55 m. E eu vou ser muito, muito feliz. Então vai ter mais um vídeo. Se tudo der certo, vai ser o último da nova nossa cozinha, que na verdade eu tenho surpresas, que não vai ser nossa. Mas fala nada, porque vai ter outra, porque eu sou uma louca. E eu já tô matutando, já te conto. Mas eu volto, o canal volta, com tudo e mais. Muitas saudades, de verdade, o coração dói. Saudade de vocês.